O ano de 1969 é um ano pesado. Herdou as 5, os sequestros, as prisões, desaparecidos, torturas, exílios. Caetano e Gil embarcados para Londres com as cabeças raspadas pelos militares. Chico Buarque em Roma. 99 parlamentares caçados. A esquerda, com suas tendências, está acuada. Entre elas, a esquerda festiva. E dela, da sua anarquia, surge um tabloide que vai incomodar muita gente e encantar o Brasil. Nasce quase como uma farra de Ipanema. Mais uma. Logo ganha áreas de confronto, contestação, protesto. Como não consegue matá-lo de forma rápida, ganha musculatura e faz do humor e da ironia algo muito sério. Com ele o jornalismo, a publicidade, os costumes e o nível da hipocrisia nacional sofrem um abalo. O Brasil nunca mais será o mesmo. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda. O Pasquim chega às bancas com uma fórmula simples. Humor, ironia, uma entrevista como carro-chefe, bastante ilustração, textos curtos, frases de vários sentidos e a seguinte escalação. Tarso de Castro, editor-chefe. Jaguar, editor de humor. Sérgio Cabral, editor de texto. Carlos Prósperi, editor gráfico, e Cláudios, que logo será correspondente em Genebra. A eles se juntam Ziraldo, Milor, Luiz Carlos Maciel, Paulo Francis, Mais Enfio, Ivan Lessa, Miguel Paiva. E aos poucos Sérgio Augusto, Caetano, Vinícius, Glauber, o mundo pensante de Ipanema. O que estava sendo discutido era o nome do jornal. Eu me lembro que eu fiquei em casa, eu arranjei uns 80 nomes. Então relacionei tudo e tal e fui para encontrar com o Tarso e com o Jaguar. E aí o Jaguar falou assim, o Jaguar já tem nome? Eu sugeri o nome Pasquim. Por quê? Porque eu disse que todo mundo ia chamar esse jornal que nós íamos fazer de Pasquim. Então a gente já cortava a onda dos caras, né? O Tarso me disse que o nome escolhido tinha sido Pasquim. E eu me lembro que eu não gostei do nome. Eu disse para ele, Pasquim, isso é ideia de ginasiano em colégio que vai fazer um jornalzinho de colégio e bota o nome de Pasquim. As tentativas de imprensa alternativa no Brasil, eu acho que pré-Pasquim, o que havia? Né? Houve algumas na história que você pode examinar e elas têm um período de lançamento e tal, e depois vão desaparecendo e desaparecem. Eu mesmo tinha participado de várias tentativas de fazer um jornal humorístico. O Pasquim, naquele momento, era mais um. Eu estava em São Paulo, já foi lá em casa, abriu o meu arquivo, tirou uma opção de heróis, uma opção de desenho meu que tinha inédito lá em casa. E o Milor escreveu um artigo especial para esse número 1, dizendo, independente, tá bem, vocês são independentes. Meio já dizendo que não havia possibilidade de uma imprensa independente. E aí saiu primeiro no Pasquim, quer dizer, Milor e eu não somos exatamente fundadores do Pasquim. O jornal fez um sucesso extraordinário, a gente está desde o primeiro número, e aí, evidentemente, era um bando de megalomaníacos terrível, né? Quer dizer, eu sempre falo que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e a humanidade falhou, porque Deus não se testou em grupo antes. Se ele tivesse testado em grupo, ele ia ver que era impossível acordos, né? O consenso é impossível. Então, brigamos para burro naquele jornal e nem éramos tão políticos assim. O projeto era não ter ideologia, né? Era um jornal de humor. E um jornal de humor, por si só, não deve nem pode ter uma posição política
Ele pode ter uma posição política contrária às ideologias ou contrária às posturas, né? A função do humor a primordial é denunciar as injustiças, as mentiras, essas coisas todas, quer dizer, revelar o avesso das coisas. O Pasquim também se tornou o grande jornal brasileiro daqueles anos, né? 69, 70, 71, 72, aí a repressão baixou brava, a censura todos os grandes jornais, e o Pasquim conseguiu furar essa restrição e vender 200 mil exemplares, que é um número astronômico, né, para um tabloide na época. Então foi um pouco a bíblia de todo jornalista que tem hoje por volta de 50 anos, foi o Pasquim. Hoje existe o humor gaúcho, que é muito forte e é bem gaúcho mesmo, né? Tem o humor de Minas Gerais, que é a geração toda que veio depois do Enfio, né? E tem o humor paulistano. Então, apesar de a gente estar fazendo um movimento contrário que o Pasquim propunha, o Pasquim foi responsável pelo surgimento de humor localizado mesmo, né? O Pasquim mudou a imprensa brasileira. Quer dizer, revistas sérias que surgiram como a Veja, por exemplo, a Veja, de uma certa forma, aquelas páginas amarelas são inspiradas no que o Pasquim fazia, né? E em outras publicações se vê a palavra dicas, várias palavras que foram introduzidas também, né? O próprio nome Pasquim e várias palavras que foram introduzidas, modismos que foram criados pelo Pasquim. Eu acho que isso foi uma coisa que foi um sopro de ar fresco dentro da imprensa brasileira, que não é que fosse tão conservadora assim, mas estava precisando de uma sacudidela, né? Na crítica, eu acho que o que havia era uma cumplicidade que nós tínhamos com os leitores absolutamente extraordinária. A gente sabia muito bem que a gente podia ser hermético, o censor não ia perceber isso, mas ali adiante, né, certamente o leitor ia saber o que a gente estava dizendo. Era perto de um código secreto que a gente utilizava com o leitor. E o Pasquim começa revolucionando mesmo sem querer. Foi lançado o primeiro número, nós fizemos uma entrevista, foi o Ibrahim Suede. Nessa entrevista, que é o seguinte: eu era cartunista, chargista e nunca tinha escrito nada, né? Não entendia de parte de texto. Ilustrador. O Tasso e o Sérgio Cabral eram tarimbados jornalistas e tal. E eu tirei a entrevista do gravador, não é? E eles sumiram, porque aquilo ali era uma bagunça, todo mundo vivia de porre e tal. E faltavam duas horas para... Eu já estava na oficina com o texto da entrevista tirado e editado por mim, né? Aí eles chegaram. Chegou o primeiro Tasso não sei de onde, o Sérgio Cabral não sei de onde. Aí, e a entrevista? Eu falei, tá aqui a entrevista. Aí eles leram, não, mas tem que fazer o copy desk. Eu falei, o que é copy desk? Copy desk, botar em linguagem jornalística, porra. Eu falei, mas como linguagem jornalística? Tá ótimo desse jeito, cara. Então, linguagem jornalista, o quê? O que ele falou tá aí, porra. Não, mas você não entende nada de jornalismo, rapaz, isso aí não existe. Mas acontece que estava na hora de virar, já tinha festa programada de lançamento e não sei o que, não tinha, foi do jeito que estava, entendeu? E isto resultou numa revolução na imprensa brasileira, porque era a primeira vez que se publicava uma entrevista da maneira que a gente fala, e não da linguagem chamada copidescada de jornalismo, né? E eu poderia até dizer que foi um plano nosso, de uma coisa inovadora. Aconteceu por acaso, absurdamente, porque eu não sabia nem o que era copydesk e não tinha tempo de reescrever, porque estava na hora de rodar, virar a coisa, né? E foi assim que a gente, como eu digo, tirou o paletó e a gravata da linguagem jornalística. Primeiro número tiramos 14 mil exemplares, aí às 10 horas, saiu numa quinta-feira, às 10 horas da manhã de quinta-feira, o Altair me telefonou e falou assim, olha,
está esgotando o jornal, preciso tirar mais. Posso tirar mais 14 mil? Tira. Aí eu estou